Hora de falar sobre o Flamengo, que parece ter mudado da água para o vinho com a saída do Tite e a efetivação de Felipe Luiz como novo treinador. 2 jogos e 2 vitórias, já havia vencido o Corinthians nesse sábado em Salvador, triunfo por 2-0 contra o Bahia. E um Flamengo muito mais empenhado, muito mais compenetrado e marcando com extrema força. Algo que a gente não via no Tite, um time muito espaçado. Esse time espaçado não existe mais. Pois bem, com esse triunfo por 2-0 com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz, já há torcedor do Flamengo sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Não parece uma missão fácil. Afinal de contas, a distância é de 9 pontos para o Botafogo, são 6 pontos de desvantagem para o Palmeiras e o Flamengo não enfrenta nenhum desses times. Mas, importante lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos do que os seus concorrentes, esse confronto contra o Internacional em Porto Alegre. Se o Flamengo vencer pelo menos 8 dos 10 jogos que ainda faz no Campeonato Nacional, dá para chegar a 75 pontos. E lembrar que nenhuma vez um vice-campeão atingiu essa pontuação. Com 75 pontos, o Flamengo começa a sonhar com o título. Para ter ainda mais chances, precisaria emplacar 9 ou talvez 10 vitórias em todos os jogos que restam. E eu quero ler os jogos para vocês fazerem uma projeção. Quantos pontos o Flamengo é capaz de fazer nessa sequência? Vamos lá. Fluminense em casa, Juventude em casa, Internacional fora, Cruzeiro fora, Galo em casa, Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora e Vitória também dentro de casa. Só para complementar sobre a vitória contra o Bahia, 15º jogo de Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo com 15 derrotas. Ele não conseguiu nem sequer um empate nos 4 clubes que comandou, enfrentando o Flamengo. Rogério Ceni, que foi chamado de burro pela torcida na Fonte Nova. Às 4 horas da tarde, eu vou fazer uma live aqui com o Mbappé, principal candidato da oposição na eleição presidencial do Flamengo, que vai ocorrer em dezembro. Ou seja, chegou o momento de você conhecer as ideias de Mbappé. O que ele pretende fazer à frente do Flamengo caso ele ganhe o pleito em dezembro. Você pode tirar dúvidas, mandar perguntas, enfim, é o momento ideal para você ouvir um dos principais candidatos à eleição do Flamengo. Eu diria que é o principal candidato da oposição. Eu fico na dúvida aí de quem vai vencer, isso é minha visão, tá? Minha opinião. Para mim está entre Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, e o Mbappé, que é o principal candidato da oposição. E o Rodrigo Dunche, eu já comuniquei a equipe dele de comunicação, que eu também quero fazer uma live com ele aqui no canal Vene Casagrande, e o Mbappé será o primeiro. Dito isso, galera, vamos falar sobre o Flamengo. Eu, na live de ontem, comentei rapidamente isso, mas eu quero elogiar novamente a postura do técnico Felipe Luiz. Primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, eu postei nas outras redes sociais, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses 2 jogos do Flamengo, no comando do Felipe Luiz, é a marcação sob pressão. Lá em cima, a intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos, tanto é que no segundo tempo, tanto quanto o Corinthians, quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso, porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta. Mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente, um jogo coletivo muito bom do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar. Lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição, e o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda
dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, e a situação do Wesley? Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção. Até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele. Dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo. Embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele. Atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança. E eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos. Mas você é o Gabigol. Aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio. Eu acho que o Tite errou 2 coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas
tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol. Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado. E o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Uma ótima semana para todos. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E é claro, começar esse vídeo aqui, será que o Gabigol fica para 2025? Marcos Braz soltou uma bomba, né, que poderá renovar com o atacante, né, para a próxima temporada. Eu já vou falar uma coisa para vocês, o Marcos Braz não vai ficar para a próxima temporada. E o próximo presidente irá decidir se vai renovar com o Gabigol. Eu, pelas minhas fontes, né, pessoas que eu fui procurar informações, deram conta que se até o final da temporada o Gabigol desempenhar um excelente futebol, há uma grande possibilidade dele permanecer, dele renovar um contrato de pelo menos 3 temporadas. Essa que é a verdade. Não de 5, mas de 3 temporadas, que já é o suficiente. Acho que para mim o Gabigol teria que renovar mais 3 anos, né? Até porque se a gente for olhar o mercado, não tem um atacante assim que a gente vai falar, nossa, esse é um jogador, um achado muito bom que eu vi que o Botafogo fez, foi essa contratação do Igor Jesus, né? O scout do Botafogo, por sinal que é muito bom, analisou o mercado, foi lá e buscou. Se tiver um scout de qualidade no Flamengo, com profissionais gabaritados, eu acho sim que tem possibilidades do Flamengo olhar o mercado, dar uma analisada e contratar jogadores qualificados, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Seria uma boa, né, se o Flamengo renovasse com o Gabigol? Sim ou não? Quero ver a opinião de todos vocês. E antes de finalizar esse vídeo, quero falar sobre esse excelente trabalho que o Felipe Luiz está fazendo à frente do Flamengo. Um trabalho extraordinário, um trabalho sensacional, que assim, temos que aplaudir de pé. O que ele está fazendo à frente do Flamengo é uma coisa extraordinária. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!